Hoje a aula de hoje é sobre as cadeias alimentares, tá? Vamos falar um pouquinho dessa relação que todos os seres têm dentro de um ecossistema, tá? Que são muito importantes para entender vários processos ecológicos que ocorrem dentro do ecossistema, ok? Antes de nós começarmos, vamos apenas relembrar aqui dois conceitos aqui, produtores e consumidores. Quem são os produtores, também chamados de autótrofos? Quem são os autótrofos ou os produtores? São aqueles que, em um certo momento, eles vão produzir o seu alimento, certo? Eles não vão depender de outros, né? Então, eles são os que vão produzir o seu próprio alimento, né? Como que os produtores conseguem produzir o seu alimento? Através de um processo chamado de fotossíntese, né? Que eles se utilizam aí de luz, gás carbônico e água e transformam isso em açúcares, né? Que depois vão se transformar em energia e todo o processo se inicia então pelos produtores, tá? Quem são os consumidores? Os consumidores a gente chama também de heterótrofos. Quem são os heterótrofos ou os consumidores? Aqueles que dependem diretamente dos produtores, né? Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então, produtores ou autótrofos, e os consumidores são os heterótrofos, tá? Pois bem, iniciando então com a cadeia alimentar, ou as teias alimentares, né? O que a gente consegue definir? O que é uma cadeia alimentar? Tá? Uma cadeia alimentar, então, é a relação que esses seres consumidores e produtores têm entre si dentro de um ecossistema, tá? Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Todos os seres vivos estão interrelacionados, tá? Todos eles estão relacionados um com o outro, né? Formando uma grande rede, ou seja, os consumidores vão consumindo os produtores, os consumidores vão consumindo eles mesmos, e dessa maneira fazendo um grande ciclo dentro do ecossistema, tá certo? E toda essa sequência, então, a gente tem, ou a gente dá o nome de cadeia alimentar, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar, né? Bem tranquila, ó. A gente tem aqui um organismo produtor, né? No caso aqui um vegetal, né? Por quê? Porque ele, através da luz solar, né? Da luz solar e de alguns outros fatores, ele consegue então produzir o seu próprio alimento, ou seja, ele só depende dele mesmo para a produção da sua energia, tá certo? Depois a gente tem aqui um grilo, né? O grilo então se alimentando desse produtor, né? E adquirindo a sua energia a partir dele, tá certo? Um sapo e uma serpente aqui, tá? E temos mais um aqui atrás também que é o gavião, tá certo? O que a gente pode perceber aqui? Algumas coisas, tá? O vegetal a gente chama então de produtor, tá? Por quê? Porque ele produz o seu próprio alimento. Já o grilo a gente chama de consumidor primário. Por que consumidor primário? Porque ele vai se alimentar do produtor, tá? Por isso que ele é o primário, porque ele se alimenta diretamente do produtor. O sapo também é um consumidor, porém ele é um consumidor secundário, porque ele vai se alimentar do primário, ele não vai se alimentar do produtor, né? E logo depois a gente tem a cobra aqui, né? A serpente aqui, que é um consumidor terciário. Por que ela é terciária? Porque ela se alimenta do secundário, tá certo? E o consumidor quaternário, que seria o gavião aqui, se alimentando do terciário para obter a energia dele e fazer os seus processos metabólicos aí, tá? Outra coisa interessante que a gente pode analisar aqui nessa cadeia alimentar simples aqui é o que?
a presença, além dos produtores e dos consumidores, a gente tem uma flechinha aqui, ó, né? O que significa essa flechinha aqui? O que significa essa flecha dentro desse processo aqui, dessa cadeia alimentar? Ou seja, ela indica a direção com que essa energia está sendo passada, né? Ou seja, o produtor está passando a energia dele para o próximo organismo, que no caso aqui é o consumidor primário, tá certo? Então a flechinha ela indica esse fluxo, essa direção em que a energia está sendo passada de um organismo para o outro. E sempre ela vai ser unidirecional, né? Uma unidirecional. Ou seja, sempre vai ter uma certa direção aqui, tá? Ela nunca vai ir e depois ela retorna para cá dentro de uma cadeia alimentar. Ah, ela foi para o grilo e depois o grilo devolve para ela. Não. De certa maneira, não acontece isso. Então, essa direção ela sempre vai ser unidirecional. Sempre vai ter uma direção que ela vai ser seguida aqui, tá? Outro conceito que aparece para nós aqui é o nível trófico, né? O que seria esse nível trófico aí? São grupos de organismos que possuem os mesmos hábitos de alimentação, ou seja, o nível trófico da planta aqui, desse vegetal, é qual? É o nível trófico produtor. Qual que é o nível trófico do grilo? Consumidor primário. E todos os consumidores primários vão pertencer ao mesmo nível trófico, tá certo? Todos eles vão pertencer ao mesmo nível trófico. O sapo, qual o nível trófico do sapo? Consumidor secundário, tá certo? Então, nível trófico nada mais é do que os grupos de organismos que possuem os mesmos hábitos alimentares aí, tá certo? Anotem isso aí num cantinho aqui que é bem interessante saber o que é um nível trófico, tá? Então, são organismos com os mesmos hábitos alimentares. Com os mesmos hábitos alimentares, tá certo? Pois bem, falamos aí de uma cadeia alimentar, certo? E agora uma outra questão que chega aqui para nós é a rede alimentar. O que é a rede alimentar? Rede alimentar é o conjunto de todas as cadeias alimentares ou o conjunto da cadeia alimentar em que um organismo participa. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui, então, de rede alimentar. Temos uma rede alimentar aqui. O que a gente consegue observar aqui? A gente tem um produtor aqui, que é um vegetal qualquer aqui, uma grama, alguma coisa, que ele está no nível trófico de produtor. Os demais aqui, que são dependentes desse produtor aqui, são chamados de consumidores, tá? Consumidores. Se nós observarmos aqui, a gente consegue ver o que aqui? Várias cadeias alimentares, né? Ou seja, o produtor ele participa de várias cadeias alimentares. Esse roedor aqui, esse coelho aqui, por exemplo, ó, uma cadeia alimentar a gente vê vegetal, esse cervo e a onça. Então isso aqui é uma cadeia alimentar que a gente viu aí mais para cima, né? Mais anteriormente. Esse produtor com o coelho, o lobo se alimentando do coelho e a onça se alimentando do lobo, é uma outra cadeia alimentar aqui, ó, né? Se você pegar aqui, ó, nós temos uma outra cadeia alimentar, tá? Agora, se nós for aqui, ó, produtor, coelho, e não formos para o lado do lobo aqui e descermos aqui, ó, conforme indica a nossa flecha, nós vamos cair aqui nesse gavião. Então, produtor aqui, a grama, o coelho e o gavião fazem parte de outra cadeia alimentar. Então, esse roedor, aqui, esse coelho, ele participa em si de pelo menos uma, duas, três cadeias alimentares,
Entenderam isso? Certo? Outra coisa que eu esqueci de falar antes aqui também é que a gente tem alguns animais que são considerados animais topo de cadeia. Nesse caso aqui, quem são os animais topo de cadeia? Topo de cadeia. São aqueles animais em que dentro de uma cadeia alimentar eles não servem de alimento para nenhum outro grupo aqui, tá? Nesse caso aqui a gente tem quem aqui, ó? A onça, e a gente tem aqui o gavião, né? O gavião e a onça aqui, eles são considerados animais topo de cadeia, né? Por quê, ó? A onça, por exemplo, ela se alimenta de quem? Ela se alimenta do cervo, né? E ela se alimenta do lobo. Tem algum outro organismo que se alimenta dela aqui? Não tem, né? Não tem nenhum outro que se alimenta dela. Portanto, ela é considerado um animal ou um organismo, melhor dizendo, topo de cadeia, tá? Mas também ela, além de ser topo de cadeia, ela pode ser considerada o que aqui, ó? Produtor. Esse aqui é quem? Qual que é o nível trófico desse roedor aqui? Consumidor primário. Quem é o lobo aqui, pensando em nível trófico? Consumidor secundário. Por quê? Porque ele se alimenta do primário. E a onça seria o quê? Consumidor terciário, né? Nesse mesmo momento, se nós partíssemos por essa outra cadeia alimentar aqui, o produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então, dentro dessa rede aqui, a onça ela poderia ser chamada de topo de cadeia, consumidor terciário, e ela também participaria de um grupo dos consumidores secundários, né? Porque ela se alimenta diretamente do cervo, tá certo? Beleza, então. Vamos para o próximo conteúdo aqui. Então, o próximo item aqui que nós precisamos ver são as teias alimentares. Teias alimentares é o conjunto de todas as redes alimentares de um ecossistema. Ou seja, toda aquela rede que a gente viu antes ali, todas dentro de um ecossistema fazem parte de uma teia alimentar, né? A teia alimentar, ela vai abranger todas as redes alimentares, todas as cadeias que existem dentro de um ecossistema, tá? Vai mostrar para nós ali toda a relação entre todos os organismos que participam daquele ecossistema, tá? Aqui a gente tem um exemplozinho, né, também, né, onde todos eles estão interrelacionados aqui, tá? A gente consegue ver aqui insetos que se alimentam do produtor, a gente consegue ver aqui um coelho que também se alimenta do produtor e os demais níveis tróficos aqui que fazem parte desse pequeno ecossistema aqui, tá certo? Fluxo de energia. O que é o fluxo de energia? O fluxo de energia nada mais é do que a passagem de energia de um organismo para o outro, que é o que indica a flechinha, o coelho. Para que ele se alimenta do produtor? Porque ele precisa de energia. Ele precisa de energia para sobreviver. Então ele vai se alimentar aqui do produtor. Para nós entender um pouquinho do fluxo de energia, o que é energia nesse nosso contexto aqui? Energia é a capacidade de produzir movimento, ou seja, vai ser tudo aquilo que o organismo vai necessitar para suas atividades diárias aí, tá? Então ele vai precisar obter energia, ele vai precisar se alimentar para obter essa energia para poder se movimentar, para poder caçar, para poder correr, né? Enfim, toda a parte de movimento desse organismo. Já a matéria é tudo aquilo que compõe o corpo dele, né? Quando a gente pensa em matéria, a gente está falando de átomos, tá? Todos os átomos que compõem aquele organismo ali, tudo, né, é chamado de matéria, tá? Pensem assim, o átomo é uma partículazinha muito pequena, que ela vai se juntando, se juntando, se juntando e vai formando um organismo como um todo aí, tá certo? Então, matéria e energia. Em uma cadeia alimentar, o fluxo ou a passagem de energia e de matéria de um ser vivo para o outro, tá? Então, ou seja, aquilo que eu falei aqui, né? Para que o coelho vai comer o produtor aqui? Para que ele vai se alimentar do produtor? Para obter energia. Então, a energia que esse aqui produziu para ele,
uma parte vai ser utilizada para ele e o restante o coelho vai se alimentar e vai obter a energia que ele necessita desse organismo aqui, tá certo? Como que funciona esse fluxo de energia? Aqui tem um gráfico bem legal aqui que mostra toda essa passagem dessa energia. Como eu falei para vocês, é uma passagem unidirecional, né? O inseto vai se alimentar do capim, porém a energia que o inseto tem aqui, ele não vai devolver, tipo, vou te devolver aí, capim. Não, não vai fazer isso, tá? Ou seja, o capim é um produtor, ele vai produzir o seu alimento, a sua energia, o inseto vai vir, vai se alimentar do capim e vai obter uma certa energia. Mas ele vai ter toda a energia que o capim produziu? Não. Por que não? Porque uma parte o capim vai utilizar para ele. O capim também necessita de energia para ele sobreviver, por isso que ele produz, né? Então ele vai utilizar uma certa energia e o restante o inseto vai se alimentar e vai ser passado para ele. Podem ver que aqui, ó, o capim, ele produzia uma certa energia aqui, ó, né? Só que o inseto se alimentando do capim, ele vai obter só uma parte dessa energia, não vai obter toda, né? Ele vai obter uma parte. E quando o sapo vir predar o inseto, ele também não vai adquirir toda a energia que o inseto adquiriu do capim. Por quê? Porque o inseto precisa de uma parte dessa energia para ele, né? Então, o sapo vai adquirir uma energia um pouco menor, né? Então, sempre vai ser passado em menor quantidade de energia. Se nós pegar o gavião, toda a energia que o capim produziu, olha quanto chegou lá para o capim dessa energia. Bem menos do que o capim produziu, né? Então, sempre que há esse fluxo de energia de um nível trófico para o outro, sempre vai ser em menor quantidade do que aquele que foi produzido inicialmente, tá certo? Sempre o fluxo vai ser unidirecional, sempre vai manter uma certa direção, tá bom? Ok? Até está escrito aqui, ó. Assim, em uma cadeia alimentar, sempre passará para o nível seguinte uma quantidade de energia menor do que aquela que de fato foi recebida, né? O inseto recebeu uma certa energia do capim, mas não vai passar em sua totalidade para o sapo, tá? Não vai passar em sua totalidade para o sapo, ok? Fluxo de energia, beleza? E agora, sobre as pirâmides de energia. Pirâmides de energia nada mais são do que representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Ou seja, tudo aquilo que está descrito lá nas cadeias é feito um gráfico, né, que vai apontar para nós como que está o nosso ecossistema, né? A gente pode ver aqui produtores, consumidores primários, consumidores secundários e consumidores terciários, tá? Nada mais é do que um gráfico. Esse gráfico pode ser de várias formas. Pode ter o número de produtores. Uma árvore sustenta 30 gafanhotos que vão sustentar uma ave e essa ave vai sustentar uma serpente, entendem? Então pode ter várias formas de representação dessas pirâmides ecológicas aqui. Pode ser pirâmides de números, como eu falei agora, pode ser pirâmides de massa, né? 1 quilo de produtor para 2 quilos de gafanhotos e assim por diante, tá? Ela pode estar de várias maneiras aqui. E ela nos mostra também que um está relacionado com o outro, ou seja, o consumidor terciário ele depende diretamente ou indiretamente dos produtores. Porque imagina se nós tirássemos os produtores disso aqui, o que ia acontecer com os primários? Não iam ter alimento, eles iam morrer. Morrendo os consumidores primários, o secundário que se alimenta do primário também ia desaparecer. E assim por diante. Se aqui nós temos duas árvores que sustentam aqui 10 gafanhotos, se aumentar o número de gafanhotos aqui para 20, será que essas duas árvores aqui vão dar conta de sustentar esses 20? Talvez não. Talvez já vai acontecer o quê? O aumento do número desse vai causar o desaparecimento desse aqui, né? Porque ela não vai ter habilidade para se regenerar num certo tempo para dar conta desses 20 aqui. Tendo muito desse aqui, vai aparecer talvez mais desses, né? Ou seja, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio dentro desse nosso ecossistema, né? Certo?
Conseguiram compreender? Nas próximas aulas a gente vai falar de diferentes, de mais um grupo que faz parte disso aí, que são os decompositores, para a gente entender de fato todo o ciclo que ocorre dentro de um ecossistema, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como a gente encontra isso e algumas perguntas que podem aparecer para vocês aí, né, no decorrer do curso. Então aqui a gente tem uma cadeia alimentar, né, bem bonitinha, com todo o fluxo de energia passando, né, de um para o outro, tudo certinho, né? E algumas questões são propostas a partir dessa cadeia alimentar, dessa teia alimentar, melhor dizendo aqui, tá certo? Você pode aqui, como não aparece o nome desses organismos aqui, a gente pode nomear eles da forma que a gente entender um pouco melhor aqui, tá certo? Vamos ver algumas questões que podem aparecer aí. A primeira questão aqui, ó, quem são os organismos topo de cadeia? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que um animal topo de cadeia é aquele que não é predado por nenhum outro organismo. Ele não é predado por nenhum outro organismo. Ou seja, se nós observar nessa teia alimentar, quem são os topos de cadeia aqui? Nós temos aqui esse organismo aqui, que podemos chamar aqui de uma onça, né? Ou seja, a gente só observa o fluxo de energia chegando nela. Não tem nenhuma flecha, nenhuma indicação de que algum outro organismo se alimente dela aqui dentro dessa cadeia alimentar. Então, portanto, a gente pode dizer que ele é um animal topo de cadeia. Outro animal topo de cadeia também aqui é esse lobo aqui, ó. Só tem indicações de que a energia chega nele. Não tem nenhuma flecha apontando para um outro organismo, né? Então, ele também seria um topo de cadeia. Mesma maneira que o urubu, tá vendo, ó? Só tem energia chegando nele, não tem nenhum outro organismo se alimentando diretamente dele, né? Então, para nós responder essa nossa primeira questão aqui, seria quem? A onça, o lobo e o urubu, certo? A número 2, quais são os organismos autótrofos? Lembra, o que é um organismo autótrofo? São aqueles que produzem o seu próprio alimento. Dentro de uma cadeia alimentar são quem? Os produtores, né? Quem são os autótrofos aqui dentro da nossa cadeia? Totalmente ao contrário dos topos de cadeia, são aqueles que a gente só vê o fluxo de energia saindo deles, né? Ou seja, eles mesmos produzem o seu próprio alimento, como é o caso aqui desse capim, ele produz e passa para os outros organismos. As sementes aqui também, por quê? Porque elas fazem parte de uma planta, na verdade, né? Então, elas, né, de certa maneira, produzem também seu próprio alimento. E a árvore aqui também. Então, seria a árvore, as sementes e o capim, tá certo? A número 3 aqui, ó. Quais são organismos onívoros? O que é um organismo onívoro que a gente viu numa aula anterior? O organismo onívoro, ele faz parte o quê? Dos consumidores. Porém, ele se alimenta o quê? De outros organismos, de outros consumidores e também de produtores, né? E a gente vai observar quem fazendo isso aqui dentro da nossa cadeia? Esse pássaro aqui, ó. Por quê? Porque o pássaro ele consome o quê? Um produtor e ele também está consumindo aqui o gafanhotinho, ó. E o gafanhoto ele é um consumidor, ó, porque o gafanhoto ele consome o produtor, né? E serve de alimento para o pássaro. Da mesma maneira, as sementes que são produtoras vão servir de alimento para ele, né? Então, vendo dentro dessa nossa teia, o único onívoro que a gente tem aqui é esse pássaro aqui, tá certo? Por quê? Porque ele se alimenta de um consumidor e também ele se alimenta de produtores aí, tá certo? Número 5, o urubu se alimenta de quais organismos? Vamos ver o urubu aqui, ó, onde é que ele tá? Tá aqui ele, ó. Ele se alimenta de quem? Olha o fluxo de energia. Ele se alimenta desse roedor aqui, que pode ser um esquilo, né? Se alimenta do esquilo. E a outra passagem de energia vem da onde? Daqui, ó, desse outro roedorzinho aqui, né? Então ele se alimenta desse roedor, né? Que pode ser aqui um roedor, vamos colocar aqui, um ratinho, alguma coisa. Então ele se alimenta do rato e se alimenta também do esquilo, tá certo? Sempre cuidem a direção que está indo, né? Lembrem, esse está passando energia para esse, assim como esse aqui está passando energia para esse aqui também. Então o urubu se alimenta do ratinho e do esquilo, tá bom? Qual
é o nível trófico da planta. Lembra o nível trófico, o que que é? Grupos de organismos que possuem os mesmos hábitos de alimentação, ou os hábitos de alimentação semelhantes, né? A planta aqui, ó, né? Podemos usar os três aqui como plantas, no caso. Qual é o nível trófico delas? Produtor. O nível trófico das plantas, ele é produtor. Ok? Produtor. Beleza? Qual o nível trófico do esquilo? Qual o nível trófico do esquilo? Ó? O esquilinho está aqui, ó. Ele se alimenta diretamente do que aqui? Ó? Ele está se alimentando das sementes. E as sementes são quem? Produtores. Então, se esse aqui é produtor, o esquilo aqui é o quê? Consumidor primário. Consumidor primário. Ok? Vamos só colocar aqui, completar. Quem são os organismos topo de cadeia? A onça, o lobo e o urubu. Quais são os organismos autótrofos? Aqueles que produzem alimento? A grama, que é esse aqui, as sementes e a árvore. A árvorezinha que está aqui. A árvore, sementes e a graminha aqui. Quais são os onívoros? Onívoro, está aqui ele aqui, que é o pássaro. O urubu se alimenta de qual organismo? O urubu se alimenta do rato, que é esse cara aqui, né? Que eu dei o nome de rato, tá? Nesse momento. E também ele se alimenta de quem? Do esquilinho, ó. As flechinhas do urubu aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai se alimentar de quem? Do rato e do esquilo. Ok? Espero que tenham compreendido toda essa questão. Qualquer dúvida vocês podem estar me chamando aí, né? Deixando suas dúvidas aí, tá bom? Que a gente vai tentar responder todo mundo aí da melhor forma possível. Espero que todo mundo tenha compreendido essa maneira, uma maneira muito simples de tratar da cadeia, né? E até a próxima aí. Um abraço para todos.